Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode fazer bastante dinheiro com o mercado de criptomoedas em 2024 e 2025. A gente sabe que o mercado de criptomoedas está aquecendo e vocês precisam saber de um ciclo que acontece nas criptomoedas e que, se você dominar esse ciclo, você pode ganhar muito dinheiro, certo? Então, no primeiro momento, quando eu entrei no mercado de criptomoedas, eu achei que muitas pessoas compravam cripto porque elas acreditavam nas tecnologias. Então, quanto mais revolucionário fosse a tecnologia, mais o token poderia subir, porque o token era revolucionário, vamos dizer assim. Mas a real é que só o Bitcoin é revolucionário, todo o resto são narrativas. Então, se você ficar muito tempo no mercado de criptomoedas, você entende que o que importa não é o token em si, mas sim a narrativa. Então, se você estiver surfando uma narrativa correta, você pode ganhar muito dinheiro. Então, eu vou te explicar. Por exemplo, aqui a gente está com o mercado de criptomoedas e o Bitcoin está sendo cotado a 185 mil reais nesse momento, né? Vou deixar em dólares aqui para deixar em dólares, né? Para ficar mais legalzinho. Vamos lá. A gente tem aqui tem 37 mil dólares no momento, certo? Até o Bitcoin vive de narrativas. Então, por exemplo, o Bitcoin vai ter o halving o ano que vem e o ETF o ano que vem. Então, provavelmente, ele vai subir por causa dessas narrativas. E aí, depois disso, surgirão novas narrativas para o Bitcoin continuar subindo, certo? Só que ele realmente tem uma tecnologia diferenciada, uma tecnologia que pode ajudar a gente a não sofrer tanto com a tirania dos governos, né? Porque basicamente o dólar é infinito, o real é infinito, o euro é infinito, todas as outras moedas são infinitas e o Bitcoin não, né? O Bitcoin só existe em 21 milhões e por aí vai. Agora, a gente tem o Ethereum também. Na minha teoria, o Ethereum vai se valorizar perante o Bitcoin depois da aprovação do ETF do Bitcoin. Por quê? Porque a próxima narrativa de ETF vai ser o do Ethereum. E a gente tem uma atualização para o ano que vem também do Ethereum, certo? Então, provavelmente o mercado de criptomoedas o ano que vem vai ficar mais aquecido por causa dessa narrativa. Só que a gente tem um ciclo de mercado que acontece. Então, por exemplo, eu estou aqui no Photoshop, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode surfar e eu vou te explicar como é que funcionam essas narrativas. Mas antes, cara, eu só te peço que você deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. É só isso que eu te peço. E se você achar que esse conteúdo aqui é importante, você compartilhe para alguém que você conhece que está começando no mercado de criptomoedas, porque isso vai ser muito importante para iniciantes, certo? Muito importante para iniciantes, porque muita gente vai entrar no mercado de criptomoedas, não vai ver esse vídeo aqui e vai perder dinheiro, porque não vai entender os ciclos de mercado, entendeu? Até pessoas que entendem os ciclos de mercados podem perder dinheiro. Então, imagine quem não entende, certo? Então, só peço que você deixe seu like e o seu comentário. E as pessoas, alguns criadores de conteúdos cobrariam muito dinheiro de você para explicar isso aqui, certo? Então, vai ser simples, vocês vão entender, e só que muita gente vai cobrar muito dinheiro para te explicar isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, eu sou muito bom em desenho, a gente tem aqui o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, ele começa a subir de preço, levando todo o mercado junto com ele, certo? Então, quando o Bitcoin sobe de preço e ele está ganhando valor, nesse momento, algumas altcoins podem subir também, mas a maioria delas, elas ficam estagnadas, elas não andam. Você pode reparar que algumas das criptomoedas que tem mais narrativa, né? Por exemplo, a Chainlink, a Matic, nesse momento, elas não estão andando. Por quê? Porque o Bitcoin está capturando valor, ele está capturando narrativa, certo? Até o Ethereum, por exemplo, aqui o Ethereum, ele não sobe tanto, certo? Mas em algum momento, né? Em algum momento aqui, vou apagar aqui com a minha borracha. Pô, é inferno, né? Vou apagar com Ctrl Z mesmo. Em algum momento, o Bitcoin ele vai cair de preço. Só que nesse momento, não é que ele vai cair de preço exatamente, ele vai cair porque as pessoas vão estar vendendo os seus Bitcoins e colocando em Ethereum, certo? Vai vir para o Ethereum. Em contrapartida, aí o Ethereum vai começar a subir de preço, certo? E aí,
Depois que o Ethereum começar a subir de preço, outras altcoins que têm maiores narrativas, por exemplo, a Matic, vai subir de preço, certo? Enquanto isso, o Bitcoin vai estar lateralizando e o Ethereum vai lateralizar também, ou subindo, levando Matic e Ethereum para cima, por exemplo. Nesse exemplo. Depois disso, outras altcoins abaixo. Então, por exemplo, a Matic está no top 20. Então, as top 100 vão começar a subir. E depois das top 100, depois que as top 100 estiver subindo, após a Matic ter subido muito, as top 100 vão estar subindo. E depois das top 100, as top 1000. E por aí vai. Entendeu? E o Bitcoin ele vai estar lateral. Quando o Bitcoin começa a subir novamente, essas outras altcoins aqui começam a lateralizar, certo? Então, vou colocar aqui um outro fundo, certo? Então, a gente sempre tem que ficar de olho. A gente sempre tem que ficar de olho no Bitcoin, certo? A gente sempre tem que ficar de olho no Bitcoin. Por quê? Porque se o Bitcoin em algum momento ele fizer isso aqui, que seria um topo duplo, ou então ele fazer só um topo e começar a cair, todo o mercado de criptomoedas vai ser levado para baixo, entendeu? Só que nesse momento que ele está caindo, algumas altcoins podem estar subindo, porque o período do Bitcoin se valorizar, pode ser que o dinheiro que estava aqui no Bitcoin, pode ser que demore de 1 a 4 meses para passar para as altcoins, entendeu? E isso funciona em todas as categorias das criptomoedas. Então, por exemplo, se você vir aqui nos principais tokens de meme coins, por exemplo, pode ser que isso aconteça também. Então, por exemplo, se a Dogecoin em algum momento começar a disparar de preço, você entrar aqui no gráfico de um mês e ela tiver 100, 200, 300% de valorização, outras meme coins pode ser que não estejam subindo tanto. Então, por exemplo, a Shiba pode ser que ela esteja subindo aqui apenas 50%, como está aparecendo aqui. Aqui a Dogecoin está subindo 17% no mês e a Shiba está subindo 10% do mês, porque ainda a temporada das meme coins, vamos dizer assim, não chegou, porque a Dogecoin não disparou de preço. A partir do momento que a Dogecoin começar a disparar de preço, a Shiba pode ir junto. E aí, a gente pode ter uma outra cripto indo junto também, que seria a PEP. Você percebe que elas têm correlação aqui. Tem algumas correlações. Por exemplo, a Doge está subindo, a Shiba está subindo e a PEP está subindo. A PEP está subindo mais que a Shiba. Flock, a mesma coisa. Ela pode subir a partir de um momento. A partir do momento que a Doge subir, a Shiba pode subir, a PEP pode subir e a Flock pode subir. Por quê? Porque as pessoas que começaram a ganhar dinheiro com a Doge, ela começa a pensar, qual é a próxima moeda que eu posso passar o dinheiro? Pode ser a Shiba, pode ser a PEP, pode ser a Doge, pode ser a Meme, pode ser a Bonk, pode ser a Baby Doge, e por aí vai, certo? Então, acontece o mesmo ciclo que acontece com as altcoins maiores, pode acontecer com as memes coins também, e isso em qualquer outro tipo de mercado. Então, por exemplo, se você está no mercado, você vai estar no mercado de de jogos NFTs e tudo mais. Vai ter um jogo NFT que vai ser o maior, e depois vai ter um segundo maior, depois vai ter um terceiro maior. E nesses 3 jogos NFTs, eles vão estar subindo, certo? Então você pode ganhar dinheiro dessa forma, você pode comprar primeiro, vamos dizer assim, o primeiro NFT, o primeiro jogo, e depois você pode dar uma olhada nos outros jogos também. Lembrando que tem muitos jogos NFTs, como em 2021, que são pirâmides. São pirâmides. Então, tudo que eu falo aqui nesse vídeo é de extremo risco. Não quero ter o extremo risco, não tenho tanto dinheiro para ficar arriscando em meme coins, em Dogecoin, isso aqui. Vai nas narrativas principais. Por exemplo, Bitcoin e Ethereum. Quero um pouco mais de risco, não quero ter Ethereum da carteira, apesar de ser extremamente recomendável você ter Bitcoin e Ethereum na carteira. Mas você pode ter alguma outra moeda para substituir o Ethereum. Então, por exemplo, Solana. A gente pode ter aqui a Chainlink, a Matic,
Polkadot. Então a gente pode ter outras criptomoedas que podem substituir a Ethereum se você entende que essa cripto pode ter mais valorização que o Ethereum. Por exemplo, no meu caso, entendo que a Matic pode ter uma valorização maior, mas ela tem um risco maior também, né? Por quê? Porque ela pode ter uma narrativa forte o suficiente para que suba mais que o Ethereum, certo? Tudo isso a gente usa para flipar, para tentar ganhar mais bitcoins. No meu caso, por exemplo, tem gente que vai usar um mercado de criptomoedas para ganhar mais dólares. No meu caso, eu quero comprar mais bitcoins. Outra coisa que você tem que entender é o ciclo de gráfico, né? Então sempre tem que estar de olho no gráfico. Então, por exemplo, eu criei aqui a Miguel Coin. Então, a Miguel Coin, ela começou hoje, certo? Geralmente, esses picos de valorização são de 5 picos. Geralmente. Pode ter menos, pode ter mais. Mas geralmente são 5 picos. Eu vou te explicar por quê. Então, por exemplo, ela começou hoje, aí ela teve um pico. E aí ela tem uma pequena queda. Depois, ela começa a se valorizar de novo e tem um outro pico. E aí ela tem uma segunda queda. Nesse momento aqui, já é interessante você não comprar mais dessa criptomoeda, entendeu? Ou, se você já estiver no barco, deixa o pau torar. Foda-se, né? Se você já estiver no barco, né? Mas se você vê que uma criptomoeda, por exemplo, subiu 1000%, e ela já tiver uns 2 ou 3 picos de valorização, né? Então, por exemplo, temos o segundo pico aqui, começa a se valorizar de novo, tem o terceiro pico. Essa moeda já está extremamente arriscada, porque a partir do terceiro, do quarto, do quinto pico, você pode ter um topo duplo, ou muito próximo de um topo duplo, e aí você pode ter uma reversão de tendência, certo? Então, por exemplo, vou utilizar alguma moeda aqui de exemplo, certo? Então, por exemplo, vamos ver se eu acho ela aqui, rapidão. Axie Infinity, por exemplo. Se você olha no gráfico total, você tem um pico aqui, quando ela estava se valorizando mais, né? Quando ela estava valorizando mais. Não aqui, né? Mas aqui. Um pico, pum. 2 picos, pum. 3 picos, pum. 4 picos, 5 picos. Depois ela teve um topo duplo, né? E aí é só morte. Depois morre. E simplesmente quem comprou aqui achando que ela ia se valorizar mais, você nunca mais vai ver a cor do dinheiro. Nunca mais. Certo? Então, é muito importante você entender em que ponto do gráfico você está. Isso é muito difícil de acontecer, de você saber, certo? Se você não tiver uma certa experiência e se você não tiver a cabeça no lugar. Então, por exemplo, se você já estiver nesse ponto do gráfico aqui, de 3 picos aqui, você dá uma olhada no gráfico e já tem 3 picos de valorização gigantescas, aí já é interessante você ficar de fora. Ah, mas eu perdi essa valorização aqui. Tudo bem? Mas se isso aqui fosse o último pico, você teria perdido todo o seu capital. Nunca mais você ia ver seu dinheiro na vida. Então, é importante você entender que quando você vai comprar, principalmente uma Dogecoin da vida, é importante você comprar no momento onde ela está numa zona morta, né? Então, por exemplo, a Dogecoin ela pode ter narrativa para subir de preço. Ela está numa zona morta. Ela não iniciou esses picos de valorização como aconteceu aqui. No caso da Dogecoin, foram 3. Isso com o Elon Musk pampando a moeda. Então, foi 1 pico, 2 pico, 3 pico, certo? Então, a gente sempre tem que entender isso, que a moeda, ela pode ter de 1 a 5 picos de valorização. Às vezes, algumas moedas de scam só tem 1 pico de valorização. Então, elas fazem exatamente isso aqui. Elas fazem exatamente isso aqui. Então, se você achar uma moeda que ela tá aqui bem no iniciozinho, e ela faz 1 pico, aí depois 2 picos, e aí você encontra ela no terceiro pico, não acho que ela vai fazer mais 500 picos para cima. Ela não vai fazer. Ela vai fazer no máximo 1 ou 2 se ela já chegar no terceiro pico. Não sei se deu para entender. Acredito que deu. Certo? E aí depois morte eterna. Ela morre para sempre. A não ser que ela tenha narrativa para isso. Por exemplo, o próprio Bitcoin. Né? O próprio Bitcoin acontece a mesma coisa. Se ela tiver narrativa o suficiente, então ela tem 1 pico, 2 picos, 4 picos e 5 picos. E depois ter mais
um último pico aqui de desespero, acredito eu. Foi um último pico de desespero que chegou ali uma nova alta, certo? Foi mais ou menos aqui que eu entrei também. E depois eu passei o bear market inteiro estudando ciclos de mercado de criptomoedas. E aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Por quê? Porque o importante é a narrativa e não o token em si. Se a narrativa for interessante, você ganha dinheiro. É simples assim. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Falou!